E à medida que nós vamos aprendendo isso, querido, nós vamos entrar num lugar em Deus, onde a coisa vai ferver. Eu não sei se a terra vai subir, o céu vai descer, mas o Senhor vai vir. Evangelho de Mateus, capítulo 21. Nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: Então Jesus entrou no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a fazeis covil de salteadores. E chegaram-se a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Vendo, porém, os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que ele fizera, e os meninos que clamavam no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: Ouves o que esses estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: Sim. Nunca lestes da boca de pequeninos e de criancinhas de peito tirastes perfeito louvor? Amém. Amém. Você pode se assentar, querido. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que tem sido uma marca de Deus forte na nossa vida, no nosso ministério. Eu sei que muitos irmãos, especialmente aqueles que nos acompanham, né, semanalmente, as ministrações que colocamos na internet, eles sempre estão pedindo: pastor, vai trazendo as novas, que nós já ouvimos tudo. Mas quando nós pensamos na vida da igreja, há sempre alguns princípios que a gente precisa mexer e mexer novamente. Eu vivo dizendo isso aqui, né, e não canso de dizer isso, porque em Hebreus 2,4 a Bíblia diz: importa que nos apeguemos com mais firmeza, com mais diligência, né, ou empenho, às verdades ouvidas. E eu sempre que eu pergunto aos pais, eu ouço a mesma resposta. Quantos pais aqui conseguiram fazer com que seus filhos, né, assimilassem, obedecessem algum princípio, falando uma única vez sobre isso? Nenhum de nós, né? Porque o ensino, querido, ele envolve a repetição, né? Eu diria que isso é que nem a martelada no prego, né? Você não está simplesmente só fazendo o que já foi feito, você está levando ele sempre, né, mais fundo na madeira. E Deus tem falado conosco em cima desse texto a respeito de um princípio importante, que eu creio, querido, que é uma chave para desatar, né, o sobrenatural de Deus no nosso meio, para trazer uma liberação tremenda da presença de Deus e dos sinais e maravilhas que Ele quer operar nas nossas vidas. Quantos creem que Deus quer trazer um agir mais profundo? Eu creio, querido, que Deus quer nos levar a um ambiente onde nós possamos ter reuniões diferentes, né, cultos que sejam bem mais significativos, tanto no louvor que nós entregamos a Deus, como naquilo que Deus também, por sua vez, pode fazer por cada um de nós. E olhando para esse texto, querido, me faz perceber na meditação da palavra que o assunto é muito sério pela forma como Jesus agiu. Jesus, ao longo do ministério, se deparou com muita coisa errada. O tempo todo ele estava confrontando principalmente as autoridades, né, de Israel, dos judeus, porque mesmo quando faziam a coisa certa, às vezes estavam fazendo do jeito errado, com os motivos errados. Mas aqui o Senhor Jesus age como em nenhum outro momento. Ele deixa de ser aquele Jesus que quando criança imaginava sempre calminho, né? Deixa vir a mim os pequeninos. Quando os discípulos em volta estavam estressados, criança não, ele diz: deixa que venha, né? Eu sempre imaginava aquele Jesus assim tão tranquilo, e de repente quando ele puxa aqui de um azorrague, sai virando as mesas, né? Expulsando os cambistas, Jesus criou uma confusão, irmão. Falando uma linguagem, né, mais nossa, ele fez um barraco naquele lugar. E a forma como Jesus age, ela é impressionante. Ela, para mim, assim, chega a ser assustadora, né? Porque não é um Jesus estressado, agindo de uma forma errada. Ele está manifestando indignação. No outro texto, ele menciona aquela porção da Escritura que diz: o zelo da tua casa me consumirá. Então, a maneira como o Senhor Jesus age me faz entender que o erro com o qual ele está deparando e aquilo que ele precisa corrigir e confrontar é algo sério, é algo mais grave, é um erro diferenciado. Eu creio que a maioria de nós aprende, no decorrer aí da vida, a saber lidar
né, em determinadas situações. Eu, por exemplo, desde os primeiros empregos na adolescência, a gente aprendia a saber medir o chefe, o patrão. Dependendo da maneira como ele reagia sobre determinado assunto, nos faria ter um cuidado redobrado em relação a alguma coisa. E eu diria que nós encontramos aqui a mesma coisa. A seriedade com que Jesus tratou a questão nos deve fazer entender a gravidade do que ele viu de errado e do que ele está tentando nos ensinar. Agora, eu creio que o problema, querido, é que durante uma vida inteira, eu pelo menos passei por isso, eu olhei para o lado errado daquilo que Jesus estava tentando corrigir. Eu sempre imaginei e pensei que o que deixou Jesus indignado foi o comércio. Mas Jesus, quando ele está falando daquilo que ele viu de errado e trazendo ali a condenação ao erro praticado, Jesus, momento nenhum, fala de comércio. Ainda que um comércio estivesse acontecendo, Jesus não fala do comércio em si. Se você observar no versículo 13, ele começa dizendo assim, está escrito, minha casa será chamada casa de oração. Então a primeira coisa que ele faz é destacar um propósito espiritual que Deus tinha para a sua casa. Que fosse um lugar onde as pessoas pudessem estar buscando a Deus, onde houvesse uma busca genuína e não só um comportamento de aparência, um formato externo de culto, mas onde houvesse de fato uma busca por Deus. Em segundo lugar, no protesto de Jesus, ele diz, vocês fizeram da casa de Deus um covil de salteadores. Jesus chamou aquela turma toda de ladrão, e diz, é um bando de ladrões. E quando ele se refere a eles como ladrão, eu volto a dizer, eu não creio que ele está falando do comércio. Eu copiei aqui um comentário da Bíblia de Estudo Almeida, da Sociedade Bíblica do Brasil, falando sobre o ocorrido, e diz, no átrio exterior do templo, onde podiam entrar os não-judeus, os gentios, havia comerciantes que vendiam animais para os sacrifícios e trocavam moedas estrangeiras, que eram consideradas impuras, por moedas de Tiro, que eram as únicas aceitas como oferta ou como pagamento do imposto do templo. Esse negócio legítimo em si mesmo prestava-se a graves abusos. Quando você olha, né, para a expressão ladrão, eu não creio, querido, que o que Jesus está dizendo aqui é que havia um preço muito alto sendo cobrado pelos animais que estavam sendo vendidos. Ou que havia um exagero no câmbio. Porque se do lado de cá da barraquinha tinha um bom judeu do negócio, do lado de lá também tinha outro para pechinchar. O negócio em si, querido, era legítimo. E se você pensar no propósito daquilo, o culto até então era prestado dentro do templo como? Através do sacrifício de animais. Sem animais não haveria o culto. Então era necessário que as pessoas pudessem adquirir os animais que seriam sacrificados. Eu não creio que Jesus está dizendo que não poderia haver o comércio em si. Quando ele diz, esse lugar se tornou um covil, né, de ladrões, de salteadores, ele está acusando, neste lugar, vocês estão roubando alguma coisa. E a consciência, querido, que Deus tem trazido ao coração, eu quero tentar te ajudar a olhar para o que aconteceu naqueles dias dentro do contexto da própria cultura, de como eles viviam e praticavam o culto. Porque muitas vezes nós caímos de paraquedas, né, nessa cultura bíblica sem entender detalhes e a gente acaba não conseguindo enxergar o pacote todo do que está sendo realmente dito e ensinado. Deus estabeleceu um padrão a respeito do culto que era praticado através do sacrifício. Se você voltar na Bíblia comigo lá para o Velho Testamento, para a Velha Aliança, Deuteronômio, no capítulo 14, você vai perceber que Deus fala a respeito da possibilidade de que alguém, quando chegasse em Jerusalém, o texto não fala de Jerusalém, mas no lugar onde Deus fizesse ser levantada a sua casa. Deus fala sobre a possibilidade de alguém que, ao chegar no templo e no lugar do culto, pudesse ali, com dinheiro, adquirir o animal do sacrifício. Então, se você olhar por esse ângulo, você vai pensar, o que eles estão fazendo lá não é completamente errado.
ou na linguagem da molecada que às vezes a gente ouve mais perto da gente, não era algo tão fora da casinha. Aqui em Deuteronômio 14, a partir do versículo 22, acompanhe aí comigo. A Bíblia diz: certamente darás os dízimos de todo o produto da tua semente, que cada ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus por todos os dias. Então, no lugar que o Senhor escolher para fazer ali habitar o seu nome, está falando do templo, inicialmente o tabernáculo e depois o templo. Agora olha o versículo 24 que diz: mas se o caminho te for tão comprido que não possas levar os dízimos, por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os, ata o dinheiro na tua mão, vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher, e aquele dinheiro darás por tudo o que desejares, por bois, ovelhas, por vinho, por bebida forte, e por tudo que te pedir a tua alma, e comerás ali perante o Senhor teu Deus, e te regozijarás tu e a tua casa. Então, desde do Velho Testamento, querido, nós vemos que quando os dízimos, as primícias, as ofertas eram entregues, as pessoas, eles comiam daquela oferta. A Bíblia mostra que parte daquilo pertencia ao sacerdote e à sua família, mas parte era da família do ofertante. Quando em 1 Samuel 1 você vê Eucana dando para Ana porção dobrada, é porção dobrada da carne do sacrifício. O altar do holocausto era na churrasqueira, querido, com grelha e tudo. E o culto sempre terminava em churrasco. E eles aproveitavam aquele momento para não só abrir mão de algo que era oferecido a Deus, mas eles comiam daquilo, eles participavam daquilo. E Deus estava dizendo a toda uma nação: haverá um lugar onde eu vou fazer ali habitar o meu nome, e vocês terão que ir até este lugar para entregar as suas ofertas. Agora, Deus estabeleceu aqui uma exceção. Se o caminho for tão comprido que você não consiga levar todos esses animais e esses grãos, e o transporte seria difícil, Deus diz: então você pode vender isso tudo que você tem, leva o dinheiro, isso fica mais fácil para fazer a viagem, e ao chegar lá você compra outros animais e oferece isso ao Senhor. Agora, este princípio, querido, vende aqui, leva o dinheiro e compra lá, era a exceção, não era a regra. Por quê, querido? Quando você olha para esse contexto do culto que era feito através do sacrifício de animais, normalmente a gente não para pensar nos detalhes. Mas alguns sacrifícios, por exemplo, Deus estabeleceu que eles deveriam ser feitos e os animais deveriam ter uma idade específica. Muito sacrifício, o cordeiro tinha que ter 1 ano. Ele tinha que ser um animal perfeito. Malaquias capítulo 1, ali do versículo 6 ao 8, Deus começa a protestar com a nação de Israel, dizendo: olha, vocês estão me trazendo, qualquer tipo de animal. E para Deus tinha que se oferecer em sacrifício um animal perfeito, porque para Deus é sempre o melhor. Você pode dizer amém? Fala para o irmão ao seu lado, diz: para Deus nós damos sempre o melhor. Agora, vamos pensar em algo, querido, dentro do contexto do que eles praticavam. Eu não sei de vocês, quantos de vocês, como eu, cresceram na chamada selva de pedra, na cidade, sem muito contato com o interior. Mas a maioria de nós, que não faz ideia do relacionamento, do apego que um criador, um pequeno produtor, ali de ovelhas, ele criava com o animal. Mas isso é algo que nós precisamos parar para pensar. Se você abrir sua Bíblia comigo em 2 Samuel, segundo livro de Samuel, quando o profeta Natã vai confrontar ao rei Davi por conta do pecado que ele cometeu contra a vida de Urias e o adultério com Batseba, Natã chega e conta uma história em 2 Samuel 12. Ele, na verdade, cria ali uma alegoria e ele enreda Davi através disso. A Bíblia diz em 2 Samuel 12, a partir do 1, o Senhor, pois, enviou Natã a Davi, e entrando ele até com Davi, disse-lhe:
Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha rebanhos e manadas em grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. Ela crescera em companhia dele e de seus filhos, do seu bocado comia, do seu copo bebia, dormia em seu regaço e ele a tinha como filha. E ele prossegue dizendo, olha, chegou um viajante na casa do rico, e ele, em vez de tomar das suas ovelhas, pegou a do pobre. Davi fica indignado, diz, esse homem merece a morte. Natan diz, esse homem é você, e fala o que tem que ser dito. Mas vamos pensar nos detalhes do versículo 3. Ele comprou e criou essa ovelha. Ele a tinha como filha, diz aqui o texto. Dormia no seu regaço, do seu bocado comia, do seu copo bebia, vivia em companhia dele e de seus filhos. E você precisa olhar para esse animalzinho, provavelmente da forma como alguns de nós olham para o cachorrinho de estimação. Jesus em João 10 diz, as ovelhas conhecem a voz do pastor. Então muitas vezes, querido, a gente olha para isso sem sentimento nenhum. E não é diferente você comer um frango na sua casa, que sabe que veio da granja, e é diferente você comer o bichinho que foi criado na sua casa. Quando criança, e às vezes as escolas têm cada ideia, eu lembro quando eu ganhei um pintinho de presente, levei para casa. E eu gostei tanto daquilo que meus pais tinham coragem de tirar, mas o pintinho foi crescendo, virou um galo que incomodava. E um dia tomaram a decisão de dar um fim no galo. Irmão, quando um bichinho desse vai para a panela, é diferente. Porque existe muito sentimento que foi colocado. O conceito de sacrifício, querido, não era só animal que está morrendo. A pessoa normalmente preparava aquele sacrifício durante todo o ano para estar diante do Senhor, então entregava. A partir do momento que o sacrifício era feito, começava a se preparar o do ano seguinte. E quando você olha sobre esse aspecto, você vai entender por que Deus tratou essa questão de comprar o animal no templo na hora dos sacrifícios como exceção e não como regra. Porque o culto, querido, não é apenas aquilo que entregamos a Deus quando estamos diante dele. O sacrifício que era feito era apenas o clímax, a conclusão, o desfecho de um processo que havia começado muito tempo antes. Agora, o que aconteceu? O que era para ser a exceção virou a regra. Ninguém mais se preocupa em criar o seu animal ou entregar o animal que está criando. E eles fazem o que parece estar ligado ao ser humano em todas as épocas, lugares e culturas. E dá até um alívio saber que não é só nós, os brasileiros. Vamos deixar para de última hora oferecer uma adoração e um sacrifício express. A gente chega correndo no culto, no templo, a gente compra, escolhe ali um animal, paga, entrega sacrifício, vai embora, sacrifica, vai embora, e a gente começa e termina esse negócio ali muito rápido. Querido, a única coisa, quando você examina essa história com coerência, que se encaixa na frase de Jesus, quando chama aquele povo de salteadores de ladrões, é que eles estavam roubando o que eu quero chamar de a preparação para o culto. E tomar emprestado essa frase como nome dessa mensagem. Eu, particularmente, querido, acredito que muitos de nós temos errado na forma e na maneira como nós procuramos adorar a Deus. É um princípio bíblico que não começou de hoje. Deus, desde os dias da antiga aliança, Ele diz, olha, você vai parar um dia na semana, e esse dia você não trabalha, esse dia você descansa, e esse dia é meu. Não é só para você descansar. É dia de convocação solene. É dia de adoração. É como se Deus estivesse dizendo o seguinte, o dia que você vier me adorar, você não vai vir nesse ritmo de correria doida, insana, e me entregar qualquer coisa. Você vai parar em função de mim. Agora, nós agimos, querido, de uma maneira que fere muito o princípio que Deus estabeleceu, e no qual nós olhamos que as pessoas vinham sendo preparadas por Deus. Muitos de nós achamos que o que Deus quer é um formato de adoração que nós entregamos. Jesus cita em Marcos capítulo 7, versículos 6 e 7. Ele cita o profeta Isaías, diz, bem profetizou Isaías a respeito de vós, dizendo,
esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo, olha, o que Deus quer não é apenas o formato de culto que você vai dar no momento que estiver diante dele. O que Deus quer é o seu coração. O que Deus quer é que aquele momento possa refletir o seu coração. Mas quando nós começamos a olhar, querido, para a forma como nós nos comportamos, como nós agimos, a gente tem que concordar que nós somos a nação, a geração do deixa para a última hora. Isso me faz, querido, questionar algo que eu como pastor, estou pastoreando há quase 17 anos, eu ouço muito. Eu fico assim impressionado ao final de uma reunião, como os conceitos, a avaliação do culto é tão diferente por parte de cada pessoa. Às vezes termina o culto, vem um irmão e diz, pastor, o que é isso? Eu não sei se o céu desceu, se a terra subiu, mas olha, hoje foi, meu Deus, foi. E o cara, você está ouvindo ele, você diz, esse aí foi arrebatado, aconteceu coisas maravilhosas. Mas no fim da mesma reunião, às vezes vem algum e diz, pastor, o que foi isso hoje no louvor? E você pensa, lá vem mais um empolgado. Diz, que musiquinha é essas que cantaram? E aí você começa a ouvir a pessoa, e eu fico olhando, e minha vontade é dizer, vocês estavam no mesmo culto? Vocês estavam na mesma reunião? Porque, querido, deixe-me dizer, o que cada um experimenta depende do coração com que ele chega. O que cada um experimenta depende se houve ou não uma preparação e uma atitude correta em relação ao tempo que nós teríamos com Deus. A palavra de Deus declara, querido, que Jesus estava em certa ocasião na casa ensinando e o poder do Senhor está com ele para curar, mas ninguém é curado. De repente chega um paralítico carregado por uns amigos, não conseguiram entrar na reunião, deram um jeito de descer ali pelo telhado. E aí, o que acontece com ele? Ele é curado. E só ele é curado, mas ninguém é curado. Quando você começa a pensar em algumas dessas coisas, querido, você vai perceber um princípio bíblico que é muito forte, que é muito sério. O que nós vamos experimentar de Deus num culto e numa reunião depende daquilo que nós estamos esperando dele. Depende de como nos preparamos para ter tudo aquilo. Agora, a maioria de nós querido, vem correndo para o culto depois de uma tarde, Gugu, Faustão, futebol. E alguns acham que Deus é como uma torneira que você abre e fecha como quer, a hora que quer, um interruptor de uma lâmpada que você liga e desliga. Querida, a presença de Deus precisa ser atraída debaixo de preparação. Agora, sabe o que eu acho interessante? Há alguns que chegam e a cabeça deles está tão cheia de tudo, menos de ter se preparado para estar com Deus. Tem casal, querido, não basta brigar em casa antes do culto, eles vêm brigando até a porta da igreja. Vão aproveitar até o último minuto. Depois desce com aquela cara de crente, aleluia, entra. E a gente chega, querido, numa condição que nos impede de receber de Deus. Que ele não me diga que isso não é verdade no Novo Testamento. Não, pastor, isso deve ser coisa lá do Velho Testamento. Não. Paulo diz, ó, vai participar da ceia, faz de modo correto, senão em vez de bênção vem juízo, vem maldição. A maneira com que nos aproximamos, que ele determina muito aquilo que nós vamos receber. E eu tenho entendido que o que nós vamos entregar a Deus quando estamos juntos, querido, no culto, tem muito a ver com o tempo que nós investimos nesse preparo. Eu acredito que nós temos que nos preparar para ministrar o Senhor. Você pode dizer amém? Abre a sua Bíblia no Salmo 108. Verso 1. Olha essa declaração de Davi. Ele diz assim, preparado está o meu coração a Deus. Cantarei, sim, cantarei louvores com toda a minha alma.
Algumas versões, em vez da frase preparado, como a que eu estou usando, que é a versão revisada de Almeida, algumas versões usam o termo firme está o meu coração. De acordo com o léxico da concordância de Strong, essa palavra no original hebraico significa ser ou estar firme, estável, mas tem também o significado de estabelecido, fixo, preparado, pronto, arranjado e organizado. Eu não creio que esse firme, querido, é só firmeza, né, de alguém que diz, meu coração está aqui, bem de pé. Eu creio que ele está falando de um preparo, da organização, né, da ambientação. E ele fala de um preparo, querido, que vai levá-lo a cantar louvores, de acordo com a frase dele mesmo aqui, com toda a minha alma. Sabe, querido, o que Deus espera não é aquilo que nós vamos fazer e pode ser visto por outros, a aparência, o formato externo. O que Deus espera está muito ligado com a essência, de que com qual coração nós chegamos, como que a gente vem. E esse coração precisa ser preparado. Eu tenho aprendido, querido, há muito tempo que isso faz toda a diferença. Meus filhos, desde que nasceram, eles sabem que nós temos uma regra em casa, uma regra para a minha casa. Quando chega o nosso dia de culto, que realizamos no domingo, e para nós, o culto é no domingo, querido, não por achar que o domingo seja o dia santificado. Eu não creio que separar o domingo é a versão neotestamentária da guarda do sábado. A Bíblia, quando fala do sábado, em Colossenses 2,17, diz que ele projeta, como diz em Hebreus 10,1, a lei não tem imagem exata das coisas, mas a sombra dos bens vindouros. Ele diz, ninguém vos julgue por causa de dia de festa, lua nova ou de sábado. Ele diz, porque essas coisas têm a sombra de bens vindouros. Então ele mostra como muitas outras coisas do Velho Testamento, que eram mandamentos perpétuos, como o sábado também é tratado no Velho Testamento, eles mostram o cumprimento dessa figura de uma forma diferente no Novo Testamento. A circuncisão era uma ordem perpétua antes da lei, mas Romanos capítulo 2 fala da circuncisão do coração, que acontece, de acordo com Colossenses, na ocasião do batismo. A Bíblia fala sobre a oferta de incenso como um mandamento perpétuo, e o Novo Testamento diz que a oferta de incenso são as orações dos santos. Nós entendemos e olhamos para o sábado. Nós entendemos e olhamos para o sábado como uma figura daquilo que o livro de Hebreus declara. O livro de Hebreus declara que resta um repouso sabático para o povo de Deus. Você pode dizer amém? Eu não quero discutir o sábado aqui hoje, embora a gente vai tocar nesse assunto em breve. Mas eu quero que você entenda o seguinte, para nós, por N razões, se tornou no mínimo um dia onde é mais fácil nos reunirmos e nos ajuntarmos. Mas porque ficou determinado que é o dia de culto, e não necessariamente só por ser o domingo, nós temos uma decisão na nossa casa e desde que meus filhos nasceram, eles vivem dentro dela. Domingo não se liga a televisão antes do culto. Não se distrai antes do momento do culto. Então, pode ligar lá, colocar um DVD de louvor e adoração, é um tempo onde vamos orar, é um dia onde passamos procurando nos envolver e nos preparar para aquele momento. Porque alguns, queridos, chegam para este lugar e o coração deles está tão fechado, tão distante de Deus, que depois de 1 hora de louvor e adoração, sabe o que a gente ouve? Quando começou a ficar bom, pararam. Eu digo, não, criatura, estava bom desde o início, você é que veio desligado. Porque quem se prepara, que desde o primeiro momento ele já está aleluiado, ele está pronto, ele está conectado com Deus, ele não está distante. Aí a gente leva quase 1 hora de louvor e adoração para desintoxicar e arrancar aquele monte de porcaria que você botou durante o dia. E aí a hora que você começa a descobrir, Deus diz, puxa, acabou. Nós precisamos aprender, querido, a nos preparar para esse tempo com Deus. Eu vejo isso na Bíblia, não só no princípio do sábado, que já existia desde a velha aliança. Deus diz, um dia na semana separa, e é meu. Você vai viver aquele dia em função de mim.
Deus estava dizendo. Agora, você olha para vários princípios. Os sacerdotes, quando iam ministrar, Êxodo capítulo 28 mostra que eles tinham que trocar as roupas, as vestes. E veste, querido, fala da condição do homem diante de Deus. Eu não creio que simplesmente chegamos de qualquer forma e de qualquer maneira. Interessante, quando olhamos para os sacerdotes, é que eles precisavam se banhar, se purificar em água, antes de trocar as vestes e entrar para ministrar. Deus está dizendo, vocês não podem chegar com impureza. No momento que eles iam ministrar, eles abriam mão de coisas que eram legítimas em qualquer outro momento, mas que na hora de entrar para ministrar não podiam. O livro de Levítico, por exemplo, no capítulo 10, do versículo 9 até o 11, mostra que eles não podiam tomar vinho ou qualquer outro tipo de bebida quando iam entrar para ministrar. Em outro momento, o que era permitido na hora de entrar para ministrar, não era. Porque nós não podemos simplesmente chegar, querido, diante do Senhor de qualquer forma, de qualquer maneira. Eu fico olhando, querido, para o fato de que a Bíblia mostra que se queremos uma manifestação da presença de Deus, nós temos que nos preparar para ela. Se não for pedir muito, queria mais uma meia dúzia de amém. Assim. Em Amós, capítulo 4, versículo 12, Deus diz, portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Deus diz, eu vou fazer. Eu estou vindo com tudo para cima de você, mas porque eu vou fazer, você tem que se preparar. Que tipo de preparação é essa? Sabe, eu creio que a forma como chegamos, ela reflete muito o valor que nós damos. Eu acho, querido, que muitas pessoas vêm para o culto sem expectativa nenhuma. Eles não trabalham em cima desse momento e desse tempo de encontro com o Senhor. E quando existe expectativa, que Deus não pode agir. Abre sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 6. Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 1 diz assim, saiu Jesus dali, foi para a sua terra, que é Nazaré, e os seus discípulos o seguiram. Ora, chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ao ouvi-lo se maravilhavam, dizendo, de onde lhe vêm essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe é dada? Como se fazem tais milagres por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Não estão aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se dele. Então Jesus lhes dizia, um profeta não fica sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. E não podia, outra versão diz não pôde, fazer ali nenhum milagre, a não ser curar alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Não podia fazer nenhum milagre, não é que ele não queria. Ele queria ir muito, mas não podia, por quê? Porque não havia expectativa. Tu olhava e dizia, mas você não é o carpinteiro, não? É. Esse não é o filho da Maria? É. Não, o irmão de Tiago, Judas, José, Simão, aham. Ele. E pela falta de expectativa, querido, o Senhor Jesus não pode operar de uma maneira extraordinária no meio deles. Agora vamos pensar, querido, sobre a expectativa. Não, pastor, eu fico assim, esperando, né, que vai haver uma bênção. Não, querido, estou falando de algo mais do que isso. Quando você tem um encontro especial, meu Deus, eu me lembro assim das primeiras vezes que saí com a Kelly. Você se arruma um tempão antes, arruma de novo, você está ansioso por aquele momento, você planeja tudo, você não vê a hora de chegar, você quer fazer tudo certinho. Isso, querido, não tem a ver só com esse tipo de coisa, tudo aquilo que de alguma forma é importante para a gente. Irmão, já fiquei uma tarde inteira esperando o estádio abrir para entrar ver o jogo. Eu não conheço gente que vai assistir o jogo e diz, não, vou chegar para o segundo tempo. Vai chegar para o segundo tempo, já não é interessante, você não vai, irmão. Agora,
Vamos pensar junto numa doutrina que a gente vive tentando mexer aqui, que é a do atraso no culto. E essa é a hora que o Marciano deveria gritar, fala Deus. Eu me lembro, querido, no dia do meu casamento, eu casei numa sexta-feira à noite, às 8h30. E eu falei para minha esposa, eu falei, querida, é 8h30, porque se a gente tentar fazer antes, vai atrasar. Então eu falei, a gente vai casar uma vez na vida. Se você atrasar 1 minuto, depois das 8h30, não precisa mais entrar. Então, se precisa de 4 horas para se arrumar, pega 5. Mas nós vamos honrar o compromisso um com o outro e com todos os visitantes. Combinado? É descombinado. Ela acabou entrando 3 minutos depois, porque tivemos um problema com a aliança e a gente teve que segurar. Espera aí. Sabe, querido, eu acredito que quando nós começamos a olhar para alguma coisa e atribuir uma seriedade específica àquilo, a maneira como lidamos com aquilo muda. Eu não vejo gente ir para o cinema e chegar na metade do filme, porque se programa. Irmão, está chegando Copa do Mundo, eu não sei você, mas Copa do Mundo, você não senta só assistir um jogo do Brasil, não é isso, o ritual é mais profundo. Tem que ter uma pipoca, tem que ter alguma coisa a mais, irmão. Eu sou daqueles que pintam o cabelo de verde e amarelo, faço a maior bagunça. Agora, se é importante, irmão, a gente dá um jeito. Tem gente já programando a agenda quando é o jogo, dizendo, eu não vou trabalhar, eu não posso fazer isso. E se alguém quiser te visitar esse dia, você diz, só se for para assistir o jogo, não me atrapalhe. Agora, irmão, quando é a hora do culto, qualquer coisa é uma desculpa. E nós precisamos entender, querido, o que isso significa. Eu quero que você leia da forma correta o que eu vou falar. Não é o atraso em si. É que normalmente, querido, o atraso reflete a falta de interesse. Agora há exceções. Outro dia, peguei um irmão na porta. Eram umas 7 horas já. E eu saí ali para tomar água, ele está entrando. Eu olhei o relógio e falei, bonito, hein? Eu falei, pastor, eu corri que nem um doido para conseguir chegar a tempo de São Paulo. O voo atrasou. Mas eu vim direto do aeroporto. Falei, muito bonito o que você fez, parabéns. Irmão, tem uns que estão chegando atrasados, são heróis. Eles estão lutando para salvar alguma coisa. Então, nós não queremos criar uma imagem aqui que você pensa, eu entrar depois, vão me olhar torto. Não é isso, querido. Aquele paralítico, por exemplo, foi curado por Jesus, que eu mencionei, chegou atrasado. Por isso que não conseguiu entrar. Agora, o atraso dele talvez tinha mais a ver com a limitação de transportá-lo do que com o desinteresse. Porque o interesse era tão forte que eles disseram, não dá para entrar por aqui, nós vamos por cima. Então, não é o atraso, mas é o que normalmente isso reflete, o que isso significa. Querido, se nós realmente estamos passando ali a semana, passamos o dia nos preparando, eu quero estar lá, irmão, você não vai querer chegar para o segundo tempo. Agora, isso normalmente reflete o quê? Um coração que está agindo de forma errada. A gente diz que é importante o tempo que vai estar com Deus, mas a gente age como se não fosse. Porque se realmente fosse, querido, você está empenhado nisso. Teve um irmão que toda vez chegava atrasado ou faltava, eu falei, irmão, criatura, o que acontece? Não, sempre chega visita. Eu falei, traz para o culto. Das duas, uma. Ou você ganha ele para Jesus, ou ele para de te visitar. Sabe, querido, se um amigo, um parente vai te visitar na hora que você está saindo para o trabalho, você não vai chegar atrasado do trabalho, você diz, não posso. Porque você tem um compromisso, querido, nós temos um compromisso com Deus. Então, se a pessoa diz, olha, gostaria de, salvo exceções, querido, que eu sei que dá para processar e não tem porque a gente discutir aqui, nós precisamos aprender a tratar isso de forma correta. Agora, querido, nós precisamos de você aqui no início, com ou sem você. Nós vamos chapar, nós vamos buscar Deus, nós vamos nos encher dele. O horário que você chega, ele não atrapalha a gente. Quando nós tocamos no assunto, acredite ou não, é por amor a você. É para tentar te ajudar, querido, a não perder aquilo que Deus quer fazer. Porque quando você se prepara, e eu acredito, querido, que o preparo envolve um ambiente de oração, de adoração. Quando nós chegamos aqui, nós vamos só terminar o que já começou lá em casa. Aí tem crente que diz, não, eu trabalho muito, dá tempo de ler a Bíblia. Passo o domingo inteiro na televisão e também não abre a Bíblia. Ah, mas já vai ler a Bíblia no culto. Fala sério. Tenta viver de uma barrinha de cereal por semana para ver quanto você dura. Querido, além de expectativa,
Eu creio que nós precisamos entender o peso e a importância da santificação. No livro de Êxodo, no capítulo 19, os versículos 10 e 11, a gente lê assim: disse mais o Senhor a Moisés: vai ao povo, santifica-os hoje e amanhã. Lavem eles os seus vestidos, e estejam prontos para o terceiro dia. Porquanto no terceiro dia descerá o Senhor diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Deus está falando aqui de preparação. Agora, querido, me diga, o que lavar as vestes tem a ver com a manifestação da presença de Deus? A preocupação de Deus aqui não é só a higiene, né, a maneira como cada um vai se apresentar. Por exemplo, no Velho Testamento, Moisés dá uma instrução ao arraial de Israel, diz que cada um deve carregar na sua mochila um graveto, um galho, um pedaço de pau, para na hora de fazer as suas necessidades, imitar o bom exemplo do gato e enterrar a sua sujeira, para que ela não fique à vista. Irmão, você imagina, a Bíblia fala de 600 mil homens de guerra. Você consegue imaginar o estrago? Mas Deus diz, porque o arraial é santo. Aí alguns acham que a santidade tem a ver com o aspecto físico. Não, Deus está falando de figuras, querido. São simbolismos. Moisés diz, olha, não atarás a boca do boi quando debulha. O boi está lá debulhando o grão que foi colhido, ele tem direito de comer enquanto está trabalhando. Aí no Novo Testamento, Paulo cita isso, ele diz, por acaso é com bois que Deus está se preocupando? Ele diz, é com a gente, isso é uma figura. E ele aplica aquilo para dizer que mesmo no ministério o trabalhador é digno do seu salário. Então, ele está fazendo uma aplicação daquilo que foi literal lá atrás para a vida espiritual hoje. Vestes, querido, fala da condição diante de Deus. Nós não chegamos de qualquer forma diante dele. Se queremos que ele venha com tudo, se queremos que ele venha do jeito que estamos esperando, orando e clamando que venha, nós não podemos chegar de qualquer forma. Em Josué, no capítulo 3, no versículo 5, a Bíblia diz assim, disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então, vários desses textos estão mostrando, se queremos experimentar algo diferenciado, tem que haver uma preparação, querido. E essa preparação envolve consagração, envolve santificação. Eu não sei quando, eu tinha me preparado para fazer isso hoje, senti essa direção de Deus diferente. Eu não sei quando vamos fazer isso, mas estou para compartilhar uma palavra com a igreja, onde eu quero falar sobre o sangue e a água, que eram dois elementos de purificação do Velho Testamento. O sangue tratava com o pecado, todo pecado exigia o sacrifício, a Bíblia diz, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Mas imundície, querido, se tratava com água. Imundície não era necessariamente um pecado, mas era algo que contaminava, que atrapalhava. Então, por exemplo, se uma pessoa tocasse num cadáver, num morto, seja um homem ou um animal, ele estava impuro. Se o impuro tocasse em você, você também estava impuro. E você, para poder entrar diante de Deus, adorá-lo, tinha que primeiro se banhar em água, passar por um ritual antes de poder estar lá. O que isso significa? Imundície, querido, não é pecado, mas são coisas que vão atrapalhar a nossa relação com Deus. Então, quando a gente orienta e diz o crente não vive se alimentando de música mundana, nós não podemos dizer que isso é pecado, porque não tem algo que proíba de fazer isso. Mas eu quero te dizer, querido, que tem coisas que é imundície. E você vai se impregnando daquilo. Você enche a sua cabeça, o seu espírito de tanta coisa que não tem nada a ver com os valores de Deus. Aí você passa a tarde inteira comendo lixo na televisão, depois chega e quer ver a glória, quer ver querubim, né, voando para todo lado. Querido, se nós não nos preparamos, nossa carne não pode suportar uma manifestação maior de Deus. Agora eu creio que virão dias, querido, onde nossas reuniões vão se tornar algo muito, muito especial. Onde a gente não vai chegar e ficar olhando para o relógio, torcendo que, pelo amor de Deus, acabe logo. Querido, eu fico imaginando o que um crente que não vê a hora de pegar o fim do Fantástico vai receber de Deus no culto. Não é sério.
Deus, faz tudo o que o Senhor tem que fazer na minha vida logo, para eu não perder aquele negocinho que vai passar lá. Irmão, se você realmente não vive assim isso, grava. Mas pelo menos aproveita o culto aqui, depois você assiste. Você entende, querido? Não é contra a televisão que eu estou falando. Domingo inteiro eu não vejo a televisão, querido. Mas muitas vezes eu sinto que vai dar tempo para aguentar isso. Eu loquei um filme, no final do dia eu quero sentar e eu quero curtir aquilo. Então, eu não estou tentando falar, querido, contra o filme ou a TV em si. Mas esse princípio de nos prepararmos para estar com o Senhor, para estar diante dEle, para receber aquilo que Ele tem. Se nós olharmos para esse texto de Mateus 21, e eu quero encerrar dentro desse texto, o versículo 14 diz: chegaram-se a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Depois desse limpa na casa, e de corrigir o problema de se roubar essa preparação do culto, querido, os sinais, milagres, as maravilhas, as intervenções de Deus vão ser restauradas. Quantos podem dizer amém? Amém. Porque no ambiente, querido, onde nos preparamos, nós vamos desfrutar dele. Nós vimos, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. As maravilhas, queridos, são ligadas a um ambiente de preparação, de expectativa, de desejo. Tem gente que não vai experimentar nada de Deus porque ele não está esperando aquilo. Querido, quando você olha para o livro de Atos, tem muita gente que diz: nós queremos voltar a viver os dias do livro de Atos. Amém. Vamos olhar algumas coisas que tinha lá. Atos capítulo 5, querido, fala de uma reunião. Nós não sabemos quanto tempo já está durando aquele culto, mas chega a hora da oferta. Quando chega a hora da oferta, um crente chamado Ananias faz o que não deve. Mente ao Espírito Santo, o apóstolo Pedro confronta ele, pergunta, ele insiste na mentira. Pedro dá uma palavra de conhecimento, a Bíblia diz que Ananias, depois da revelação da palavra de conhecimento de Pedro e do juízo foi liberado, ele cai morto, ele é julgado ali. Os jovens, sempre a moçada trabalhando, carregam o camarada e vão sepultar. 3 horas depois, diz a Bíblia, chega Safira, sua mulher. 3 horas depois, irmão, nós não sabemos quanto tempo já tinha de culto até Ananias morrer, mas 3 horas depois, Safira chega. Quantos acham que ela estava atrasada para o culto? Mas não quero falar do atraso. Talvez ela estivesse resolvendo as coisas em casa, ela disse para o maridão: vai na frente, daqui a pouco eu chego. Irmão, se ela chega 3 horas depois, eu não creio que ela chegou para o amém. Ele sabia que aquele negócio ia longe. Eu tenho participado de reuniões, de cultos, tem durado 4, 5, 6, 7 horas. E às vezes, depois de todo esse tempo, ninguém quer ir embora. Porque quando a presença vem, querido, nós não somos nem loucos de trocar aquilo por outra coisa. Agora, quando a gente já vem preocupado demais, tem que acabar 8h15, pelo amor de Deus. Eu acho que nós já estamos dizendo o que nós vamos fazer. Querido, o problema da igreja é que ela esquece que o que Deus quer é o seu coração. Jesus disse: se o povo me honra com os lábios, o coração está longe. Ele diz: o que eu queria era o coração. É que nem eu sempre cito aqui o casal que eu fui atender numa hora de dificuldade. Os dois brigaram. E eu chego e digo: e aí, o que aconteceu? Ele diz: pastor, essa mulher é uma louca. Eu falei: Jó também chamou a mulher dele de louca, mas tinha razão. Vamos ver se você tem razão. A vida inteira, uns 20 anos de casado, me lembro se era pouco menos ou um pouco mais. Diz: a vida inteira essa mulher me buzina, que quer que eu vá com ela no supermercado. Eu nunca quis ir no supermercado, não suporto supermercado. Na verdade, querido, vamos fazer aqui só um comentário. Homens e mulheres têm jeito diferente de fazer compras. Eu acho que não tem certo e errado, é só um jeito diferente, cada um tem o seu. O homem, por exemplo, ele vai no shopping comprar uma calça. É uma calça que ele quer, ele vai na loja da calça, ele pega a calça e vai embora. Porque ele foi comprar uma calça. A mulher tem, assim, uma capacidade mais profunda de olhar a vida de uma forma mais descontraída. E ela diz: para que só comprar uma calça se isso pode ser um passeio? E ela quer aproveitar o passeio. Então, a mulher, quando vai no mercado, querida, não quer fazer isso com pressa. Ela, por exemplo, o homem pega lá a listinha de compra. O cara pode ser assim um gênio, o mais alto executivo, capacitado e habilitado para tudo. Quando se trata de tarefa doméstica, dá um emburrecimento na criatura.
Então ele vai no mercado, é só listinha, ele não enxerga mais nada. O papel higiênico está acabando, mas não põe na listinha, eu não levo. E aí ele vai exatamente onde tem que ir. Está lá uma lata de leite condensado. Ele chega na pilha, uma lata. Uma, pronto, está resolvido. A mulher, ela pega a lata de leite condensado e diz, essa receita eu já tenho, ela põe de lá. Essa eu não tenho, aí ela põe. Mas se ela achar 2 ou 3 latas com receita diferente, ela leva. Agora, irmão, ela não está errada. Vai levar 2 ou 3 vezes mais tempo para buscar outra lata. Agora, aquele irmão está revoltado porque o dia que ele resolveu agradar a mulher disse que não queria mais que ele fosse no mercado. Fala, louca. Ele falou, pastor, nunca quis que ele fosse comigo no mercado. Tá, eu tenho testemunha. Ela disse, deixa eu falar. Ela diz, o que eu queria é que ele quisesse ir. Ela diz, enquanto eu empurro o carrinho, eu queria ir do meu lado, segurando a minha mão. Porque a vida é mais do que só executar tarefas, irmãos. Eu acho que nós temos que aprender isso com as mulheres. Ela diz, eu queria ele aproveitando o que ele chama de tempo perdido para a gente conversar. Que diz que não tem tempo para conversar. Então a gente aproveita esse tempo e vai conversando. Então ela diz, para ir do jeito que ele foi, ficar reclamando de tudo que eu faço e apressando, ela diz, não quero que vá nunca mais. Ela estava certa. E o pensamento foi tão profundo, irmão, que levei uns 10 minutos para entender. Mas mexeu muito com a minha vida, não só no natural, no espiritual. A sensação que eu tive foi depois Deus me dizer, eu também não quero que vocês me adorem. Eu quero que vocês queiram me adorar. Você entende a diferença, irmão? Não é apenas a gente estar aqui picando cartão, cumprindo a religiosidade. E diz, ó, não adianta ele estar cantando aí com a boca e o coração longe. O que Deus está dizendo, eu quero é o coração. O que Deus sempre quis e esperou de mim e de você, querido, foi o coração. Você pode dizer amém? Amém. Agora, se você está aqui e o coração ficou em casa, querido, não adianta. Em Deuteronômio, no capítulo 4, no verso 29, Deus fala algo que Jeremias cita depois. Deus diz, mas de lá buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Jeremias volta, usado por Deus a resgatar um princípio, ele diz, olha, ele diz da parte do Senhor, buscar-me-eis e me achareis, quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Querido, se o meu e o seu coração não está todo empenhado nessa busca, então não vamos encontrá-lo. Então o problema, querido, é a gente concentra demais no formato, para nós adorar, então erguer a mão e cantar. Não é, querido, é o coração com que você faz isso. Aí a igreja ultimamente vem pregando reforma de religiosidade, mas a gente só troca os 6 pelo meia dúzia. Irmão, quando eu era menino, nunca um pregador podia estar aqui como eu, sem o terno e a gravata. Aquilo era um escândalo. Hoje a gente trocou 6 por meia dúzia. Quando um aparece de terno, a gente olha torto para ele. Porque a gente continua concentrado no formato, a gente só mudou o formato. Quando era criança, nós cantávamos aqueles hinos antigos que eu aprecio tanto. Quando alguém vinha com as canções novas, era um choque, era um escândalo. Hoje, para a nova geração, quando a gente canta os hinos antigos, é que é o escândalo. Mas nós só trocamos aparência. Querido, para Deus não importa se a pessoa está lá naquele formato de igreja, onde a música é a mais sacra possível. Ou se está lá no balanço do reggae, louvando a Deus. Eu acho que Deus não está nem aí com o formato, querido. Ele quer um coração apaixonado por Ele. E aí a gente fica o tempo todo discutindo a forma, quando Deus quer o coração. Querido, eu tenho estado em igrejas, que, meu Deus, quando a pessoa que estava no louvor cantou, eu falei, achei um pior que eu. Quem que fez essa irresponsabilidade de deixar isso cantar? Mas a glória de Deus, querido, se manifestou em algumas reuniões que alguns de nós talvez nem ficaríamos. Sabe por quê, querido? Você consegue medir o seu coração olhando o quanto você carrega um espírito crítico. Davi, no dia de trazer a arca para Jerusalém, está fazendo a maior festa, celebrando. Mical, sua esposa, nem para a rua saiu. Porque é aquele tipo de gente boa que não se mistura. Davi era do povão, acabou de se tornar rei, mas era o cara assim de uma cultura muito simples, de uma vida muito simples.
Mical não, querido, filha de Saul. Ela nasce e ela é criada dentro do padrão da vida real. Tem etiqueta de comportamento. E ela está toda preocupada com o que Davi faz. E quando ele chega em casa para abençoá-la, ela começa a criticar tudo que ele fez. A Bíblia diz, daquele dia em diante, algo se definiu sobre a vida de Mical. Ela ficou estéril e nunca durante sua vida teve filhos. Porque esterilidade espiritual, querido, acompanha o espírito crítico. Tem gente dentro da igreja que nada está bom, mas você olha para a vida dele, o que ele está fazendo de bom, que reclama os outros não faz, também não acha nele. Você não vê fruto. Irmão, quando nós entramos nesse lugar, a gente tinha que não estar nem aí com mais ninguém. Eu estou aqui por causa de Deus, eu vou buscar Deus. E a gente esqueceu um pouco, querido, do formato. Eu creio que Deus quer nos levar a um lugar onde nós vamos experimentar o que a Bíblia diz aqui em Mateus 21, no versículo 16. Jesus disse que aquelas criancinhas estavam oferecendo o perfeito louvor. Os fariseus estavam só criticando. Você ouviu o que eles estão falando? Estão chamando você de filho de Davi. Estão cantando para você como se você fosse o Messias. Jesus diz, eu sou. As crianças têm mais discernimento e perspicácia que vocês. E Jesus disse que o que ele estava oferecendo é o perfeito louvor. Agora os outros não, só criticando o que está sendo feito. Eu creio que Deus quer nos levar, querido, a um lugar. Quando Jesus fala de perfeito louvor, que as criancinhas deram, é porque algumas vezes o louvor que nós damos não é perfeito, não é o melhor. Eu acredito que tem perfeito louvor, tem louvor meia boca, que é o que não é perfeito, e quando Deus diz, em vão me adora, Ele está dizendo que tem louvor que não presta, que não serve para nada. O que determina a qualidade disso? Que não é a ordem do culto, não é a qualidade natural das coisas que fazemos. Se a gente puder combinar isso junto, aleluia. Mas é o coração. Deus está atrás de gente que realmente o deseja. Então, querido, eu vou voltar a dizer para você, eu acredito que a preparação começa com oração, com consagração, com adoração a Deus, mesmo antes de chegar aqui. Com você se organizar e se preparar para esse momento. No seu coração, planejar o seu dia, planejar a sua vida. Sabe, querido, quando eu chego para um culto, eu converso o estritamente necessário. Muitas vezes, eu prefiro só entrar para a reunião depois que o culto já começou. E não é por antipatia ou não querer conversar com os irmãos. Eu prefiro que isso seja depois. Normalmente eu estou ali orando, dizendo, Senhor, eu quero ouvir Tua voz, eu quero andar na Tua direção, eu quero tocar no Senhor, eu não quero me preocupar com nada. E à medida que nós vamos aprendendo isso, que nós vamos entrar num lugar em Deus, onde a coisa vai ferver. Eu não sei se a terra vai subir, o céu vai descer, mas o Senhor vai vir. Quantos desejam isso? Nós queremos como igreja praticar isso. Em nome de Jesus, você pode dizer amém? Eu gostaria que você se colocasse em pé. Um dia desse eu estava conversando com meu filho. Eu falei, filho, você está me contando essa história desse jeito. Eu acredito que na verdade é porque você está preocupado com isso. Você acha que eu ia reagir assim. Eu acho que você não quis explorar esse negócio. E eu fui conversando com ele. Ele ficou me olhando assustado. Falou, pai, como é que você sabe tudo isso? Eu falei, filho, não é nenhuma revelação. É que papai já esteve no seu lugar de filho. E já passou por todas as mesmas malandragens. Irmão, quando normalmente nós estamos ensinando vocês, não é com a posição e um coração dizer eu sou melhor. Normalmente é com o seguinte coração. Eu já fiz tudo isso, eu sei o que eu perdi fazendo isso, eu sei o que eu ganhei depois que eu deixei de fazer isso, e eu quero muito que você pare de perder e comece a ganhar também. Então, quando falamos, querido, do horário, a gente não está tentando criar uma
coisa engessada. Ontem de madrugada, a gente até resolver todas as coisas do evento. Fomos dormir muito tarde. O pastor Marciano já me ligou. Falou, pastor, se você quiser segurar e chegar uma meia hora depois para tomar um fôlego, eu vou estar lá antes, eu seguro para você. Eu falei, vou aceitar seu conselho. Nós emendamos desde a marcha de manhã, a reunião aqui das 3 da tarde, saímos da igreja 00:30. Eu fui dormir, já eram às 5 da manhã. Então há momentos, querido, que você sabe que mesmo se não deu para chegar na hora, você está com aquele coração e diz, eu ainda pego tudo que vem. Então a regra, querido, não é mais importante. Não adianta estar todo mundo aqui no horário, mas sem querer estar aqui. Agora, eu acredito que normalmente, salvo exceções, o horário tem alguma coisa a ver com a maneira como nós esperamos aquilo. Você concorda comigo? E nós precisamos, querido, corrigir isso. Dificilmente a gente vai conseguir corrigir isso porque alguém falou uma única vez. Mas a minha oração é que nessa noite Deus te ajude a entender a importância de nos prepararmos para estar com o Senhor. Eu creio, querido, que virão dias onde Deus fará coisas poderosas, extraordinárias na nossa vida. Estou feliz com o que eu tenho recebido de Deus, mas não estou satisfeito, eu quero mais. Quantos querem mais? Nós precisamos gerar isso juntos, querido. Nós precisamos gerar isso juntos. Então, de repente, quando você sair de casa e pegar o carro para vir já para o culto, você já pode botar aquele CDzão de louvor e adoração. Você já pode vir orando pela reunião. Paulo escrevia às igrejas pedindo oração. Ele escreve aos Efésios, diz, irmãos, orai por mim para que me seja dada a palavra. Se você antes de vir para o culto, que ele gasta tempo orando, pela palavra vai ser liberada. Eu quero te dizer, isso vai fazer diferença na sua vida. E nós podemos nos envolver mais e melhor com tudo aquilo que vamos experimentar. Eu gostaria que nós orássemos a Deus. E que nesse momento, querido, a gente pudesse se arrepender diante de Deus. Porque sabe, a gente fica tentando dar outro nome, mas o nosso grande problema é o descaso. É o desinteresse, falta paixão. Deus diz, ó, você vai me achar se me buscar de todo o coração. E se a gente vem de qualquer forma, nós não desfrutamos tudo que Ele tem. Eu gostaria que você pudesse se colocar diante do Senhor nessa hora. Que você pudesse orar dizendo, Deus, eu quero mudar a forma de estar no Senhor. Eu quero que o que eu vou te entregar na reunião seja só o desfecho de toda uma preparação, de um ambiente de oração, de adoração, de expectativa, de consagração que eu criei antes. Então muitos de nós, queridos, não vão mais sair do jeito que entramos. Mas a glória do Senhor vai se manifestar em nós. Pai, nós queremos te pedir perdão essa noite. Queremos te pedir perdão, Senhor, por transformar a nossa relação e o nosso culto numa rotina. Por te honrar, ó Deus, com os lábios e com o formato, a aparência de um culto, quando muitas vezes perdemos a essência de um coração que te teme, de um coração que te respeita, de um coração que te deseja. Nós temos perdido isso. Nós não queremos viver só em função de nós mesmos. Desde a velha aliança, o Senhor pediu um único dia da semana. O Senhor não estava nos proibindo de fazer e viver o resto dos dias da maneira como os outros vivem. Mas, ó Deus, nós falamos tanto que te amamos e não conseguimos te oferecer o mínimo para separar 2 horas de um culto semanal. Muitas vezes o nosso coração já se aperta. Deus, é com vergonha que nós pedimos perdão. Pedimos que o Senhor nos desperte.
Pedimos que o Senhor abra os nossos olhos. Pedimos que o Senhor, ó Deus, traga a capacidade de perceber a importância e o valor dessas verdades. Nós queremos entrar num lugar mais profundo no Senhor, num lugar de intimidade. Nós queremos entrar nas águas profundas. Nós queremos entrar, ó Deus, naquele lugar onde a glória se manifesta, onde as maravilhas são operadas pelo Senhor no nosso meio. Então nesta noite, ó Deus, nós clamamos e pela fé nós recebemos o Teu perdão. Nós clamamos mais do que perdão, clamamos por um sopro do Teu Espírito sobre nós. Em nome de Jesus.